se a gente começar na ordem histórica. Newton fez, né, uma descoberta revolucionária e que, né, melhorou a nossa capacidade de entender o mundo. Ele descobriu que massa atrai massa e ele descobriu a relação matemática com que isso ocorre. Considerando que essa distância que eu estou desenhando é a distância entre o centro das massas, a lei de atração das massas diz que as massas vão se atrair com uma força que é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Newton dizia, para que essa igualdade aconteça, tem que ter uma certa constante para a conta fechar. Ele chamava essa constante de constante gravitacional universal. Não confundam com o Gzinho. Essa constante gravitacional universal é um número minúsculo. 6,67 vezes 10 na menos 11. É um valor que o Newton morreu sem ficar sabendo. Só experimentos mais modernos nos entregaram esse valor. A unidade. Como a resposta é Newton, eu quero que tenha Newton. Mas tem que cancelar os metro ao quadrado de baixo e cancelar o quilograma ao quadrado em cima. Então tá, tu vê, ó, é por isso que eu sei que a unidade da constante gravitacional universal é Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Eu não decorei. Eu fiz a análise na hora aqui na fórmula, para que depois que eu substituir todas as unidades, sobe apenas o Newton, que é a unidade de força. Eu gosto de deixar isso claro, para o aluno não achar que o cara é um gênio e decorou tudo, porque não tem decorado. Ninguém consegue decorar tanta regra. É tudo concatenadinho, tudo lógico. Deixa eu ver se tu entende a lei de atração das massas de Newton. Eu tenho duas massas no espaço, longe de todas as outras massas do universo. Elas estão se atraindo. De repente, de maneira mágica, eu dobro uma das massas. O que acontece com a força de atração? Dobra, legal. Olha só como tu é consciente. Tu sabe que se um desses números dobrar, a conta dobra. Dobro uma das massas e triplico a outra. Em relação à força original, quando não tinha nem dobrado nem triplicado, qual é a nova força? 6 vezes maior que a original. Uma dobrou, a outra triplicou, é vezes entre os númerozinhos, 2 vezes 3, 6. Sextuplica. Tranquilo? Peguei as duas massas e magicamente dividi a distância que as separavam por 2. O que aconteceu com a força atrativa? Aumentou 4 vezes, porque 2 ao quadrado é 4. Se eu afasto as massas para uma distância 5 vezes maior que a original, diminui 25 vezes. Que legal, vocês estão fera no raciocínio lógico por trás da lei de atração das massas. Show de bola. Muito bom. Quando isso aí mesmo? 1600 cacetada. O Newton escreveu um livrinho que mostrava. Na verdade é o seguinte, não era ideia só dele, tá? Nada é do além nessa vida, né? O Newton já estudava outros filósofos que já tentavam medir a massa da Terra, que já tentavam fazer um monte de loucura. Ele sempre arrumava defeito no trabalho dos caras, sempre descobria, não, deu errado por causa disso. Isso era foda pra arrumar defeito no trabalho dos outros. Aí um dia um cara propôs um experimento para saber se a Terra era perfeitamente redonda ou não. E aí um dia o Newton viu esse trabalho. E viu o erro que tinha, e corrigiu de certa forma o erro, mas ele não chegou a publicar nenhum trabalho sobre esses erros. Ele simplesmente, aqui, ó, errou, tanto. Aí um dia vieram perguntar a ele sobre esse trabalho. Um sujeito que já tinha roubado algumas ideias dele. Ele, em vez de falar, que entregar o ouro, não, tá errado, eu sei o que houve, explicar tudo, ele, não, essa solução eu já sei, mas não, depois eu te conto se tu quiser. Para dar tempo de ele preparar um trabalho, um documento e não deixar mais outros estudiosos roubarem a ideia dele, né, o que já tinha aparentemente acontecido. Um querendo furar os olhos do outro, né? O ser humano, tu sabe, né? Já estudasse a história, tu sabe como é que é. Bom, mas tu vê, né? Então hoje a gente considera que essa descoberta aí é Newton, lei de atração das massas. Revolucionou o mundo com essa ideia. Explicou por que a gente vive com a bunda grudada na Terra. Aí tu passa aí uns 100 anos... Passam 100 anos, a galera começa a brincar de esfregar os objetos. E aí a gente sabe que objetos diferentes, quando atritados, um fica e o outro com o mesmo módulo. É levitação por atrito, mesmo módulo, sinais opostos. Aí a galera percebia que os opostos
se atraíam. Show de bola. Poxa, vamos começar a brincar com isso então, né? Vamos começar a medir a carga desses objetos. E vamos começar a brincar para ver se a gente descobre como é que é essa força de atração. Ah, detalhe, hein? Os opostos, os iguais, é uma diferença clássica entre o comportamento da matéria, massa atrai massa, e o comportamento das cargas elétricas, né? Que pode gerar uma força atrativa ou repulsiva. Tranquilo? Lá veio o Coulomb. Coulomb já tinha então instrumentos interessantes, instrumentos que permitiam ele a medir a quantidade de carga elétrica de um corpo, e ele já conhecia o dinamômetro há muito tempo. Então o Newton já trabalhava com o dinamômetro. O dinamômetro era um brinquedo já famoso dos estudiosos da natureza. E lá foi o Coulomb. Pegou uma carga elétrica, amarrou num dinamômetro, aproximou de uma outra carga elétrica, amarrou em outro dinamômetro. Cargas elétricas opostas. Assim elas sofreriam atração. Obrigado. Ele conhecia o valor da carga 1, ele conhecia o valor da carga 2 e conhecia o valor da... Ele ia lá e olhava no dinamômetro o valor da... O que o dinamômetro mede? É em newtons que ele mede. Força. E ali então ele podia medir a força. Para toda ação tem uma mesma sentidos, jamais se anulam, pois atuam em corpos. Tu concorda que a leitura do dinamômetro 1 e 2 tem que dar igual? Só para confirmar a terceira lei de Newton, né? Mas na física a gente sempre, para poder... Vai que um dos dinamômetros se estraga, entendeu? Então eu já instalo 2 dinamômetros para conferir que se as medidas estão adequadas mesmo. Brincadeirinha simples de montar no laboratório. Dinamômetro, cargas elétricas conhecidas. Uma régua para medir a distância entre elas. E de repente o Coulomb pensou, o que será que acontece quando eu dobro uma das cargas? Ele pegou essa carga, tirou ela e colocou uma que era o dobro, mantendo todo o resto constante. Adivinha o que ele percebeu ao olhar o dinamômetro? Dobrou. Ele, oh, que legal, que fácil. Aí ele pensou, o que será que acontece se eu dobrar e triplicar? Ele dobrou a carga, triplicou, olhou no dinamômetro. 6 vezes maior, aí um arrepio. Será? Ele testou de novo, aconteceu, repetiu. Quando o cara dobrou a distância e percebeu que no dinamômetro a força caiu 4, ele sim! Aliás, será que alguém escutou? Porque ele tinha percebido que aquilo que ocorreu no laboratório dele foi a mesma coisa que ele leu no livro do Newton, que falava sobre a lei de atração das massas. Para não ficar na cara de pau, né? Tu imagina se ele pega a fórmula dele e escreve assim, ó. E já joga no livro assim, ó. A galera ia bater o olho, Newton! Chama o Newton! O louro é dele de novo. Aí, para dar uma roupagem um pouco mais diferente para a lei dele, ele chamou o K de 1 sobre 4π vezes Z0. Sério. Tá? Claro que hoje nós vamos voltar, né? Nós queremos é que fique fácil, não que fique difícil, nós vamos chamar de K. O que eu queria que tu percebesse é que a matemática da lei de atração atração ou repulsão de cargas elétricas é exatamente a mesma lei de atração das massas de Newton. Se lá no primeiro ano a gente fazia umas continhas com ela, não é agora mais maduros, né, nas potências de 10 e tudo mais, que a gente vai ter complicação. Então tu vê que bacana, né? Cargas elétricas se atraem ou se repelem com uma força que é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Te juro, a UFSC às vezes só pergunta isso. Duas cargas eletrostáticas se atraem com uma força X. Dobrando uma das cargas e quadruplicando a outra, determine a nova força. Às vezes é só esse raciocínio bobo que a UFSC pergunta. Claro que nós teremos que fazer as contas, né? Nós teremos que ir um pouco além disso. O valor do K, galera, aliás, né, o nome do K é chamada constante eletrostática. Nome justo, né? Eletrostática. E nós só vamos usar a constante eletrostática do vácuo, que é praticamente igual a do ar. É 9 vezes 10 na 9. Newton, metro quadrado por Coulomb quadrado.
Olha para a unidade da constante eletrostática e a unidade da constante gravitacional universal. Qual é a única diferença? Isso, uma tinha quilograma quadrado porque era por quilograma, né? A outra é coulomb ao quadrado que tem embaixo, já que a relação é com carga elétrica que é medida em coulomb. O valor da constante eletrostática é um valor grande ou pequeno? 9 bilhões, concordam? Enquanto que o valor da constante eletrostática, minúsculo, né? Minúsculo, muito pequeno. Isso mostra que cargas elétricas pequenas já podem gerar uma atração grande ou repulsão grande. Enquanto para que massas sejam atraídas fortemente, precisamos de massas enormes. Por exemplo, a massa do nosso querido planeta, né? Aí dá um efeito bastante interessante. Show de bola. Pergunta seria se tivesse, tipo, no lugar desses dois ímãs, algo que seria equivalente a dois planetas magnetizados. E eles se atraíssem, mas eles fossem ambos positivos. Eles... Sim, daria para equilibrar. Acontece isso, tá? Muitas vezes na física acontece esse equilíbrio de força. A força elétrica equilibrando com a magnética e o objeto consegue ficar estável. Poderia acontecer. Na verdade, olha só que interessante que tu falou. Quando os caras conseguiram medir a constante gravitacional universal, foi mais ou menos assim, ó. Pega uma balança de torção, bota uma massa gigante, uma massa de chumbo aqui que tu conhece, outra aqui, e uma massa enorme de chumbo aqui, outra aqui. Já que massa atrai massa, essa massa pequena vai ser atraída pela massa grande, essa massa pequena vai ser atraída pela massa grande, essas massas grandes estão fixas, essa coisa começa a girar, né? Olha que legal. Eu vou ter uma mola ali, e à medida que essa mola for se deformando, eu vou poder medir a força de atração gravitacional. Se eu conheço as massas, conheço as distâncias, conheço a mola, eu vou saber tudo da equação, menos o G. Repito o experimento 1000 vezes, publico um artigo, e foi assim que nasceu a constante gravitacional universal. Então tu vê, dá para medir, dá para sentir a atração da massa. Outra, lembra que eu te falei que o mundo uma hora estava querendo saber, será que o hemisfério sul da Terra é igual ao hemisfério norte? E muitos matemáticos começaram a tentar fazer os cálculos e as observações astronômicas para ver se era igual, né? Um dos sujeitos que fez a coisa da maneira mais brilhante, o erro que ele cometeu é que ele usava pêndulos para poder medir o ângulo, né? O ângulo com a vertical e uma estrela, por exemplo, ou um farol. Ele às vezes usava esse pêndulo dele próximo de montanhas. E mesmo antes da galera já estar com com conhecimento da gravidade bem disseminado pelo mundo, os sujeitos que não conheciam muito bem o trabalho de Newton sabiam que a presença de uma montanha podia puxar o pêndulo para cima dela, deturpando os resultados. Tanto que o primeiro resultado foi que a Terra era como uma pera. Os primeiros cálculos mostravam que um hemisfério da Terra era bem diferente do outro. Aí foram perceber que o erro vinha da atração gravitacional de montanhas próximas dos pontos de observação que eles usavam. Olha que viagem. E aí começou a ficar meio óbvio que massa atrai massa, né? Mesmo, né, quando o pessoal achava um absurdo, né, em 1600 as ideias de Newton. Acabou a minha aula? Acabou. Que porcaria. Ô galera, olha só. Arrisca uma só, tá? Arrisca uma da lei de Coulomb aí que eu vou ficar feliz. O que, professor? Uma página, né? Ó. Arrisca a primeira página, a página 3. Tenho certeza que vai ser bem... Aliás, segunda, né? Página 3, bem light aquelas questõezinhas ali. Página 3. Aí depois de corrigir eu passo mais umas que eu queria que tu empacasse comigo em sala, para eu poder te dar uma força. É o primeiro contato com essa matéria eu quero fazer com bastante carinho. Quero que tu chegue no vestibular com um conhecimento bem legal de eletrostática. Valeu, pessoal. Obrigado pela paciência. Fala, meu querido.